No Quem é Quem de hoje, nós vamos conhecer a história do reitor da segunda maior universidade do estado de Santa Catarina. Ele é professor há 32 anos e também preside o sistema ACAF aqui no estado de Santa Catarina. Eu falo do professor Mário César dos Santos. Professor, boa noite, um prazer recebê-lo aqui na Band. É um enorme prazer estar novamente com você e especialmente para conversarmos um pouco a respeito dessa trajetória acadêmica e também das atividades que desenvolvemos no meio acadêmico. Bom, o senhor é formado em Direito, já exerceu a profissão de advogado e também eu acho que o senhor é pioneiro, um dos primeiros, né, da sétima ou sexta turma da Univale. Sétima turma da Univale. Sétima turma da Univale, então pegou muito o começo da Univale hoje, né? Sim. E aí o desafio de ser reitor e todos os outros desafios que acompanham o cargo, mas antes disso eu gostaria de conhecer o professor, não o professor Mário, mas o Mário, o ser humano, né? Nascido em Itajaí? Nascido em Itajaí, sim, meus pais moravam em Itajaí, sempre moraram em Itajaí, então nascido em Itajaí. Estudei também, a minha trajetória estudantil também foi em Itajaí, em escolas públicas, no Colégio Vitor Meirelles, posteriormente tive a oportunidade de estudar no Colégio Salesiano e a minha preparação para a universidade foi através de curso técnico de contabilidade e ingressei na turma, inicialmente fiz Ciências Sociais, Geografia e depois fiz Direito, na antiga FEPEV, hoje Univale, né? Hoje Univale. Ciências Sociais, depois Direito, qual que era o sonho aí ou a oportunidade? Na verdade eu era professor de um colégio e professor de Geografia Econômica, tinha muito mais a ver o curso de Ciências Sociais na área de Geografia com o que eu desempenhava na época, mas a intenção profissional era de fato ser advogado, o que vinha a concretizar na década de 70, com uma grande turma que se formou na época, com vários egressos, que hoje estão muito bem posicionados na vida política, pública, comercial e até profissional no Estado. Muito bem. Bom, tá aqui, o senhor já falou, cursou Direito na então Fundação, mas aí foi especialista em Direito Tributário. O senhor tem escritório até hoje, né? Eu, na verdade, desde quando me dediquei full time para a universidade, abdiquei a minha condição de exercer a advocacia, o que fiz em favor da minha filha, do meu genro, do meu filho, da minha nora, que tocam o escritório. Nós temos uma sociedade de profissionais, o gabinete está lá, mas há alguns anos eu não consigo chegar porque as atividades da universidade nos consomem full time e não tem como paralelamente exercer a atividade advocatícia. Então eu exerci a advocacia, fiz muitas assessorias empresariais, trabalhei muito na área trabalhista, negociei com muitas categorias de profissionais na nossa região, fui advogado do Sindicato da Pesca, fui advogado do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas do Material Elétrico, enfim, fazia uma assessoria empresarial e com isso tive bons embates, inclusive na vida profissional, especialmente nas negociações coletivas de trabalho. Nós tínhamos em Itajaí, como um grande polo pesqueiro que é, a categoria do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Pesca e dos Trabalhadores nas Indústrias de Pesca, que envolve não só os trabalhadores de terra, mas também os trabalhadores de bordo, os embarcados, né? E, aliás, então, é um assunto, me permito fazer um parênteses, um assunto que sempre rende na cidade de Itajaí, porque sempre são discussões... sim. Né? Sempre aqueles direitos discutidos profundamente. Profundamente, exatamente. E é uma categoria muito importante na nossa região e nós tivemos ao longo dos anos muitas negociações coletivas e dissídios e homéricas brigas, mas sempre com um bom desfecho, né, em favor das próprias categorias, quer empresarial, quer as categorias profissionais, sempre no mais absoluto respeito ao exercício das atividades, tanto profissionais quanto empresariais. E, com isso, conseguimos amealhar uma boa quantidade de empresas que assessorávamos e, deixando a atividade, isso acabou
ficando no escritório com os demais profissionais. Também, na época, foi implantado a Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8633, que criou o órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso, e nós implantamos essa lei no porto de Itajaí, e quando foi implantada em todo o Brasil, né, nós começamos a implantação e a criação das categorias, não das categorias trabalhadoras, porque já existiam, os sindicatos dos trabalhadores portuários avulsos já existiam, né? As cinco categorias básicas: os estivadores, os arrumadores, os conferentes, os bloqueiros e os vigias portuários. Então, as categorias haviam já, e a implantação, porque as operações de bordo, né, de carga e descarga dos navios, são feitas através desse trabalho da mão de obra avulsa, e isso antes era feito através diretamente dos sindicatos. O governo, num determinado momento, quando implantou-se aquela ideia da revisão do custo Brasil, então implantou esse órgão gestor, que seria o órgão que faria a gestão da mão de obra em relação a todos os sindicatos obreiros. E o senhor acompanhou toda essa implantação? Sim, eu era, na pioneiro época, no Estado, o advogado do órgão, né, do órgão gestor, que foi criado em Itajaí, justamente para que a gente pudesse minimizar custos da exportação brasileira, para atender toda a demanda portuária de Santa Catarina, e com isso nós, toda uma equipe, trabalhou muito para a implantação dessa nova legislação e a mudança de hábitos, que era uma coisa muito complicada em relação à mão de obra avulsa do trabalho portuário. Muito bem. Qual que é o desafio maior? Toda essa discussão tributária, ou entender e dominar o direito tributário, ou administrar uma universidade que hoje é a segunda maior do estado de Santa Catarina? Eu acho que em termos de números de alunos, fica atrás somente da UFSC, né? No ensino presencial, sim. Olha, né, é difícil fazer esse parâmetro, porque no exercício da advocacia, você tem uma limitação de equipe, você tem uma equipe composta dos profissionais que estão com você no escritório. E numa universidade você tem uma estrutura bem maior, uma equipe maior, né? Os pró-reitores, os diretores, os coordenadores. Quer dizer, é evidente que os desafios da universidade são enormes, né? Nós temos cidade que não tem populacionalmente o que nós temos de alunos, nós temos hoje um contingente entre professores e funcionários de 2.500 pessoas. Então, um orçamento considerável. Nosso orçamento é um orçamento que supera alguns municípios do estado pela necessidade, mas é uma instituição comunitária, né? Quer dizer, para além dos multicamp que nós temos inúmeras atividades desenvolvidas também em favor das comunidades, inclusive hospital, né? E muitos projetos de pesquisa também. Nós vamos para o intervalo comercial e rapidinho, já a gente continua conhecendo um pouco mais o reitor da Univale, o professor Mário, e também suas histórias, seus sonhos e os seus projetos, e projetos também na universidade. Um instante só. Quem é quem de hoje? Nós estamos conhecendo um pouco mais do reitor da Univale, a história, a trajetória de Mário César dos Santos. Professor Mário, há 32 anos, né, lecionando e formando muitos alunos na Univale. Carinhosamente, eu acho que o título de professor Mário fica, né? É uma satisfação muito grande, porque em muitos pontos do estado e até do país nós temos a oportunidade de encontrar egressos, às vezes até em circunstâncias muito interessantes, que muito nos envaidecem, né? A ver ex-alunos muito bem colocados profissionalmente, muito bem posicionados, né? Há dias eu Dá um orgulho quando você vê um ex-aluno formado, bem-sucedido? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para ti. 32 anos como professor, e aí a gente vê um Brasil onde o professor é tão pouco valorizado. Nós estamos ainda tão tímidos na questão de valorização do professor, que eu penso ser a figura primordial na carreira, na vida de qualquer ser humano. Qual é a sua visão sobre a profissão do professor? Quando nós ingressamos, na época, na FEPEV, havia um glamour
especial, né? Era muito mais no sentido de envaidecer-se a pessoa, o currículo da pessoa, a docência universitária, do que propriamente remuneração. Evidente que os tempos passaram, mudaram, hoje nós temos professores com dedicação exclusiva, com tempo integral, e automaticamente temos que fazer com que os professores tenham, para além de uma dedicação plena, também a possibilidade de dar profissão carreira. Uhum. Então, ao longo do tempo, as universidades como um todo criaram seus planos de cargos, de salários e sucessões, os famosos planos de carreira, que dão a possibilidade para que os docentes possam, na medida em que vão fazendo as suas titulações, né, especialista, mestre, doutor, ele vai ascendendo a sua carreira profissional, passando a ter uma condição de remuneração capaz de dignificar o exercício dessa atividade e fazer com que ele esteja diariamente entusiasmado, com toda a boa vontade, com toda a dedicação, com todo o carinho, para poder bem desenvolver essas atividades. Então, é com este mote, nesta maneira de ver, que a gente entende a atividade da docência, que de fato precisaria ser um pouco mais valorizada, vamos assim dizer, né? De uma forma geral pela sociedade. E tem uma série de situações, né, que são muito presentes na vida hoje das comunidades, das pessoas, e até do meio, inclusive internet, etc., quando você percebe que nos anos 60, 70, quando o filho chegava com uma nota baixa, era o filho receber a nota baixa e os pais cobrarem dos filhos. Hoje, se o filho chega com uma nota baixa, é o filho e os pais querendo cobrar o resultado do professor. É uma inversão que é uma inversão perigosa, porque em todas as escolas, em toda a pedagogia que se faz em relação à formação familiar, a gente sempre lembra, né, a necessidade de nós estabelecermos limite para as crianças, darmos a responsabilização dos limites, para que eles tenham a responsabilidade social, para que tenham a responsabilidade pelo respeito às pessoas, aos cargos, às funções, às diferentes pessoas na sociedade, né? E quando isso falta, evidentemente, cria uma dificuldade muito grande de relacionamento. Tem uma lacuna, não é? Porque a instituição família, quando a instituição família falha, não tem como cobrar do Estado, no caso dos professores, que o professor resolva uma questão que começa lá em casa, né? Só que a sociedade mudou, né? Se nós pensarmos que antes, tradicionalmente, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa, posteriormente a mãe saiu ao trabalho. As crianças passaram a ter outras ocupações, outras atividades para preencher o tempo. E a falta do pai e da mãe, às vezes, quando esta falta não é suprida adequadamente nos demais momentos, ela cria dificuldades. E essas dificuldades, às vezes, não são superadas e não podem ser responsabilizadas a escola, porque também tem que ter um pouco de berço, né? Exato. Mas aí o senhor está à frente de uma universidade. Quando o sujeito chega a uma universidade, já passou pelo ensino médio, o ensino fundamental, já tem um caráter formado, já tem opinião muitas vezes formada. E muitas vezes algumas instituições de ensino superior são criticadas pela falta de qualidade do ensino. Mas aí, se a gente for ver o sujeito que chega a uma universidade, pesquisas comprovam isso. Recentemente eu vi nos veículos de massa, pesquisas dizendo que o sujeito, o aluno, está chegando mal preparado ao ensino superior. A base, que é o ensino fundamental e o ensino médio, não estão preparando para o ensino superior. Mas aí desemboca tudo na universidade. Como lidar com essa situação? Nós temos, ao longo do tempo, avaliado bem isso, inclusive na instituição nós temos um programa que é um programa que visa fazer com que os alunos que tenham dificuldades em algumas disciplinas, eles possam ter um nivelamento. Né? Se a questão é só conhecimento, essa questão é fácil de superar, porque o conhecimento se consegue transmitir, se consegue entusiasmar, se consegue dar os meios para que o moço, a moça possa ir atrás. Dificuldades maiores são quando eles são do ponto de vista de comportamento. Aí precisa
ter algumas medidas, também toda uma assessoria que é feita para que a coisa possa gerar, quer dizer, nós temos que apostar na juventude, nós temos que fazer com que eles se responsabilizem pelo que vão herdar, não só as empresas, não só as nossas atividades, mas o Estado, as atividades públicas, as autoridades. Quer dizer, então nós temos que fazê-los pensar que um dia eles precisam ter a condição de assumir essas funções. E para isso eles precisam estar preparados. E a preparação é algo que vai passar não só pelas exigências normais da vida acadêmica, da vida estudantil, de forma geral, da vida acadêmica, da vida adulta, mas também do relacionamento social. Tá certo. O Quem é Quem de hoje nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o professor Mário, que é reitor da Univale. Eu falo carinhosamente professor Mário, porque eu tenho certeza que os mais de 26 alunos da Univale, sem contar aqueles que já saíram da universidade, né, assim o conhecem. Depois do intervalo, a gente continua o papo, é um instante só. Hoje, o Quem é Quem, nós estamos conhecendo um pouco mais da história do reitor da Univale. A Univale é a segunda maior universidade do estado de Santa Catarina, o professor Mário César dos Santos. Bom, a gente já falou da sua trajetória no direito, já falamos da sua trajetória um pouquinho, né, de educação, um pouquinho da sua opinião sobre a questão da educação no Brasil. Mas nesse último bloco eu gostaria de resgatar algumas coisas interessantes da sua vida. Por exemplo, o desafio de ser presidente da ACAF, que eu acho que é um dos sistemas mais complexos e completos de ingresso à universidade do Brasil, né? É um sistema catarinense. Sem dúvida. Nós, com a criação das fundações educacionais municipais, de origem municipal, o Estado de Santa Catarina se organizou muito. Hoje nós temos o melhor IDH do Brasil. Isso graças à capilaridade do sistema CAF. Nós estamos presentes com as nossas 16 fundações em 58 municípios, né? As nossas fundações são todas multicamp. E nós temos, junto às fundações, um papel muito importante no desenvolvimento das micro-regiões. O Estado tem vários recordes e índices de desenvolvimento e é inegável que se deu não só pela sua formação étnica, mas também pela condição de ensino que foi implementado no Estado e também de ensino superior através desse sistema CAF. São fundações que supriram o Estado, porque o Estado, no seu ensino público superior, só tinha em Florianópolis, na nossa Universidade Federal. Então, as comunidades se reuniram e criaram as suas próprias fundações, elas evoluíram, hoje é um modelo exemplar no país. Quantos anos foi criada a CAF? A CAF foi criada na década de 70. Então, a CAF hoje já tem uma estrutura, né, bem forte. Nós fizemos, inclusive, vestibular unificado para todas as nossas instituições. Esse vestibular é aplicado em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, porque tem cursos que atraem alunos de outros estados. E também o fato de que a CAF hoje, por essa estrutura de concurso, de vestibular, acaba prestando uma série de serviços para o Estado, fazendo concursos públicos, para as secretarias, para vários órgãos do governo estadual, o que é uma atividade desenvolvida por uma equipe também que nós temos aqui sediada em Florianópolis, tem sede em Florianópolis a CAF. A diretoria da CAF é eleita entre os reitores e presidentes das fundações, e em sistema de rodízio. Nós estamos aí no primeiro ano do mandato, no caso. Desafio para 2013, então? Sim, um bom desafio. É um deles? É um deles. É um bom desafio. A CAF é uma estrutura muito interessante e temos feito vários estudos juntos às nossas várias fundações. Nós criamos na CAF as câmaras, então os jurídicos se reúnem, as pró-reitorias de graduação se reúnem, as pró-reitorias de administração, justamente para ter uma ideia e criarmos condição de facilitar a vida dessas instituições. E o que é mais importante, dar resultado para quem quer entrar na universidade. Sem dúvida. O senhor também é primeiro vice-presidente da ABRUC.
A BRUC, nós temos no Brasil algumas organizações das universidades. Então, nós temos, uma delas é a BRUC, a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. O sistema comunitário é um sistema presente no país, em vários tipos de instituições comunitárias. Em Santa Catarina foi através das fundações, mas nós temos os regimes confessionais, as universidades que têm natureza confessional, né? É a PUC, que é confessional católica, é o Mackenzie, que é evangélico. Então, nós temos uma série de instituições confessionais. Então, nós nos reunimos e criamos uma instituição que defende os interesses comunitários dessas instituições comunitárias do país. Nós temos, inclusive, um projeto de lei que está tramitando agora no Senado, que já passou pela Câmara, que reconhece, porque no Brasil nós temos a dicotomia público-privado. O público é porque decorre do orçamento público e o privado é porque tem finalidade lucrativa, quase sempre se pensa assim. E nós temos uma figura no meio termo que é exatamente comunitária, que não tem fim lucrativo e não é reconhecido na legislação. Que precisa de atenção, de espaço, os projetos, editais. Né? Porque quando os editais saem para pesquisa, se saem para o poder, para as instituições públicas, nós não podemos concorrer porque nós somos privados. Se sai para os privados, as comunitárias, especialmente o sistema CAF, não pode concorrer porque foi criada por lei. Então, nós somos um meio híbrido aí. Então, por isso que tem um projeto de lei que teve, na época, como relatora, a deputada federal Maria do Rosário, hoje ministra, né? E que o projeto está no Senado, está acabando a sua tramitação no Senado, que vai reconhecer essa atividade entre pública e privada, ou seja, instituições estatais que não têm dependência do erário público. Muito bem. Professor Mário César dos Santos, quase no final da entrevista já, né? Mas eu preciso registrar ainda algumas coisas importantes. Em 2013, a Univale tem mais projeto, vai expandir. Temos um campus novo aqui no Cobrasol. Um novo desafio. Com esse, nós temos quantos no total? Nós temos ao todo 7 campos. Considerando aqui na região da Grande Florianópolis 3 unidades. Uma unidade na ilha, na SC 401, uma unidade no Cobrasol, essa que estaremos inaugurando, porque já existia, mas agora temos uma unidade maior no shopping mais carro, né, lá na BR-101, e temos a unidade de Biguaçu, além de Balneário Camboriú, Itajaí. Itajaí é a maior, né? A gente brinca em Itajaí, eu conheço bem Itajaí, né? Morei em Balneário Camboriú durante 14 anos e Itajaí, rotina vizinha, a gente acaba e sempre brincando. E morando 14 anos ali, a gente pode perceber como cresceu, né? E a gente passa pela Univale e fala, isso aqui é uma cidade, né? E é mesmo. São quantos 1 quilômetro hoje? De extensão. 1 quilômetro de extensão. Temos 76 cursos. De graduação, entre tecnólogos, bacharelados e licenciaturas. Temos hoje 9 mestrados e 6 doutorados. Se passasse a reforma universitária, que preconiza a exigência de ter, no mínimo, 3 mestrados e 1 doutorado, nós já teríamos possibilidade de nos mantermos nessa condição de universidade. Bom, eu quero agradecer que eu recebi aqui vários presentes, eu recebi aqui o perfil 2012 da Univale. Esse é um material muito importante, deixa eu colocar aqui para a gente mostrar para o pessoal de casa. É um material muito importante, está no site para quem quiser ter acesso. Sim. Não vai dar tempo de falar do perfil, mas aqui tem todos os detalhes, cursos, né? Exato. Estou recebendo o planejamento estratégico também, o balanço social que também está no site, né, professor? Sim. O pessoal pode acompanhar. Acompanhar todo o trabalho filantrópico que fizemos. Nós temos as demais instituições do sistema, todas são assim, tem um trabalho social, né? Esse aqui eu gostaria de gastar 30 segundos falando desse projeto, que eu adoro. Eu sou fã de carteirinha do Coral da Univale. Acho que é um dos corais mais... É um trabalho muito interessante, feito por um maestro que você conhece e que conta com os alunos, né? Nós temos uma bolsa coral que é exatamente para os alunos que, na sua vida acadêmica, se dedicam ao coral. E, normalmente, se lança CD e agora teve DVD. É muito um conjunto de canções muito recomendo. Boas. Agradeço com todo carinho a sua presença, os presentes que eu recebi aqui. Eu gostaria de terminar com uma pergunta que eu sempre gosto de perguntar para os entrevistados sobre uma pessoa importante na vida da gente. Eu acredito que essa pessoa é importante, afinal de contas o senhor está há mais de 40 anos com ela, né? Quem é a Maria Adelaide na sua vida, para encerrar nossa entrevista, professor? A Maria Adelaide,
é nossa companheira, né, de 42 anos. Nós temos 4 filhos, uma filha já com 42 e a mais nova com 26. As 2 filhas, a primeira, a Vera Cláudia, é advogada, a Manuela mora nos Estados Unidos, trabalha no Texas, ela é coaching, ela é técnica de tênis nos Estados Unidos. E tenho 2 filhos, o César Alexandre, que também é advogado, e depois do César eu tenho Maria André, que é médico em Curitiba. Então, nós temos 2 netos, 2 netas e uma terceira neta a caminho. Nos próximos meses aí teremos a terceira neta. Somos uma família simples de Itajaí, filho de pessoas da comunidade, e crescemos, fizemos com que os nossos filhos também desenvolvessem atividades, ajudassem a comunidade, enfim. É uma família semelhante a G+, mas que tem a condição especial de nos inserir nesse meio. Muito bem. Se emocionou, né? Que coisa bonita, vez que gostoso. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma honra para mim e tenho certeza para todos os catarinenses conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, dos seus projetos, desafios. Desejamos sorte e a Band está aqui sempre à sua disposição. Muito obrigado. Tenhamos todos muita saúde e paz nesse ano novo. Obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no final de semana que vem. Até lá.